Olá, meus amigos. Olá, eu sou Arthur Forte, cirurgião dentista e habilitado em odontologia hospitalar. Nessa série de vídeos, eu mostro para dentistas de qualquer especialidade ou acadêmicos de odontologia os caminhos para atuar em hospitais públicos e privados, em domicílio ou em consultório odontológico, atendendo pacientes sistemicamente comprometidos. Nós vimos na videoaula 1, que foi disponibilizada na última segunda-feira, o panorama da odontologia hospitalar no Brasil. E nesse vídeo, o meu objetivo é mostrar como se dá os cuidados bucais de pacientes de UTI, levando-se em conta que esse setor do hospital pode ser a grande porta de entrada para a sua atuação em ambiente hospitalar, já que tem pouco investimento, não precisa de um consultório odontológico para iniciar um serviço de odontologia hospitalar por essas unidades críticas, e os resultados eles tendem a ser resultados mais rápidos, resultados de médio e curto prazo. Então essa aula é fundamental para você que deseja trabalhar com odontologia hospitalar, especialmente em ambiente hospitalar, iniciando pelas unidades críticas. E na videoaula 3, basta lembrar que vai ser disponibilizada no dia 27 de novembro, eu vou te mostrar os caminhos para atuar em odontologia hospitalar. Na videoaula 1, onde eu te mostrei o panorama sobre a odontologia hospitalar no Brasil, eu te falei que a realidade atual é de grande oportunidade. Nós temos um mercado em amplo crescimento, envelhecimento da população, avanços na medicina e nos cuidados de saúde que torna possível o envelhecimento com qualidade de vida, mas com doenças crônicas. Então, cada vez mais os indivíduos, as pessoas, elas convivem com doenças, convivem tomando os medicamentos e fazendo tratamentos médicos. E esses pacientes, eles precisam de uma atenção odontológica especializada. No entanto, poucos profissionais, considerando todo, ainda poucos profissionais se interessam por essa área de atuação. Então, é um mercado de grande oportunidade, ainda mais considerando que foi, em 2015, reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia como uma habilitação. Então, nós temos hoje uma odontologia hospitalar totalmente reformulada, onde nós temos a odontologia integrada a todas as unidades do hospital, incluindo a unidade de terapia intensiva, por exemplo, com vários estudos que trazem evidências fortes e cada vez maiores de que a odontologia ela pode contribuir de forma significativa para o cuidado assistencial aos pacientes internados ou não, aqueles atendidos em domicílios e aqueles que podem ser atendidos em ambulatorial, e esses benefícios eles estão sendo cada vez mais divulgados, não só pela classe odontológica, mas também por todos os profissionais de saúde. Se você não assistiu a videoaula 1, eu te aconselho fortemente a buscar essa videoaula 1 lá nos e-mails que eu enviei para vocês. É uma aula muito bacana, muito interessante e muito importante para você que deseja atuar em odontologia hospitalar, ou no presente, ou no futuro próximo, ou no futuro a médio prazo, como eu sei que tem vários acadêmicos de odontologia que estão participando também desse evento. Fique atento também às lives. Nós já tivemos uma live no dia 24 de novembro, onde eu conversei com o professor Paulo Santos sobre conceitos, legislação e aspectos gerais da odontologia hospitalar. Nós ainda teremos duas outras lives com o Dr. Tasso, conversaremos sobre tabela TUS, Rol ANS, que são assuntos que a gente não encontra nos livros, são assuntos muito importantes para quem quer trabalhar com odontologia hospitalar. Então vamos compartilhar um pouco da experiência com vocês. E a terceira live, onde conversaremos sobre os agentes químicos utilizados na rotina da odontologia hospitalar. Uma live também muito importante, que complementa inclusive essa aula com a professora convidada, professora doutora Glória Pimenta, que é uma grande referência, assim como os outros professores na área de odontologia hospitalar. Eu queria agradecer as centenas de comentários
recebidos durante essa semana. Eu estou fazendo o possível para responder individualmente cada um desse comentário. E se você ainda não deixou a sua dúvida e o seu comentário, deixa lá, tá? É muito legal ver muitas pessoas interessadas em eventos com essa temática, com essa área de atuação que, ao meu ver, é muito importante para a odontologia e para a assistência geral dos indivíduos. Então, se você ainda não deixou a sua pergunta, dúvida ou comentário, você pode deixar na própria página do YouTube, pode mandar uma mensagem privada para mim através do meu canal do Instagram, ArthurForte_, ou através de um e-mail, se você quer uma pessoalidade maior, através do e-mail educanodontologia@gmail.com. E não esquece de ficar ligado no canal do Telegram. Lá a gente compartilha muito conteúdo exclusivo para quem está nessa comunidade. Compartilhamos links e muitas notícias sobre esse evento. Então entra lá no link da bio, tem um link para acessar a comunidade do Telegram e eu já compartilho com vocês por e-mail com as informações desse evento. Então, eu acho que a grande dúvida que paira sobre essa aula é como a odontologia ela pode atuar na unidade de terapia intensiva. Já existem dentistas há muito tempo em hospitais, então é mais fácil a gente ter a percepção da importância do dentista dentro de um hospital, mas quando a gente fala de uma unidade de terapia intensiva, que é uma unidade crítica, onde você tem pacientes muito graves, é difícil para algumas pessoas imaginar como a odontologia ela pode atuar nessa unidade. E os cuidados bucais, esses cuidados trazem um norte muito importante, uma relação muito importante com a nossa atuação dentro da UTI. A minha relação com a UTI, ela felizmente aconteceu desde a graduação. Então, na graduação, eu já tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão chamado NEP, que é o Núcleo de Estudos em Pacientes Especiais. Ele existe até hoje, um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. E, através desse projeto, eu pude desenvolver, na verdade, auxiliar alunos de pós-graduação em pesquisas que eram realizadas em unidade de terapia intensiva. Então, desde a graduação, aí entre 2004 e 2008, eu já pude ter uma proximidade nas UTIs do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Ceará. E aí, estando lá nessa unidade de terapia intensiva, envolvido com a pesquisa que fazia a avaliação bucal dos pacientes e os levantamentos de necessidades desses pacientes críticos internados, eu pude perceber o quanto é importante a presença do dentista dentro desse setor. Então, a partir daí, já há cerca de mais de 12 anos, eu já pude ver na prática, na minha frente, o quanto esses pacientes tinham os cuidados bucais não satisfatórios, o quanto era um procedimento, de certa forma, que faltava orientação para a equipe de enfermagem, que não seguia um protocolo, e isso trazia para mim, rotineiramente, um acompanhamento de um agravamento das condições de doença bucal desses pacientes. Então, a minha proximidade com a UTI profissionalmente, ela já veio há mais de 12 anos, quando eu pude, através desse projeto, ter contato com esses pacientes críticos. Então, essa foto, esse círculo sou eu mesmo. Eu era bem mais magro, mas já muito empolgado com essa área de odontologia hospitalar. E aí, nos anos posteriores, quando eu me formei em 2008, eu já tinha certeza do que eu queria, e aí eu pude, através da especialização, através de programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, estar envolvido em pesquisas dentro de hospitais. No mestrado e doutorado, eu consegui também trabalhar com a cardiologia dentro dos hospitais das clínicas e do Hospital de Messejana, que é um grande hospital de cardiologia aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, e eu pude amadurecer quanto a essa necessidade de uma atenção odontológica especial para esses pacientes internados. Professor, eu vendo a sua formação, às vezes eu tenho dúvida se para eu fazer odontologia hospitalar eu preciso fazer mestrado e doutorado. Na verdade, não.
Na verdade, a odontologia hospitalar é uma atuação muito clínica. Claro que existem pesquisadores, eu gosto também de pesquisa e investi nessa formação para fazer esse tipo de atividade, mas quem não gosta da área acadêmica e gosta só da prática clínica, pode sim se interessar por odontologia hospitalar. E aí existem vários cursos de pós-graduação que vão te habilitar a atuar nesse ambiente. Na época, eu não tinha nenhuma grande referência aqui em Fortaleza que me ajudasse a entender esse processo e me ajudasse também a conquistar esse espaço. Então, não foi fácil, foi muito difícil. Eu tive que persistir, abdicar e priorizar de várias coisas e investir numa área que, se hoje é uma dúvida para vários de vocês que estão assistindo, que estão participando desse evento, imagine para mim há 12 anos atrás. Mas mesmo assim, gostando dessa área e vivenciando essa necessidade, eu tive essa percepção de investir nessa área. Então, deu certo para mim há 12 anos atrás. Imagine para vocês, em que já temos aí muitas referências pelo Brasil que compartilham essas experiências e ajudam, fazendo, por exemplo, eventos como esse, a te mostrar os caminhos que vão te ajudar e ajudarão também várias outras pessoas a conquistar esse espaço. Na minha opinião, dentro de uma UTI, as 4 grandes frentes de atuação do cirurgião dentista são redução das infecções respiratórias, realização de intervenções odontológicas visando eliminação de focos de infecção, prevenção e tratamento de traumas bucais e auxílio no diagnóstico de doenças. Então, o dentista ele tem uma habilidade e uma formação para fazer diagnóstico. Isso é que nos diferencia de outros profissionais de saúde não médicos. E é muito importante que a gente exerça essa atividade dentro de uma UTI e ajude a equipe em situações em que a boca, por exemplo, manifesta lesões que têm relação à condição sistêmica do paciente. Hoje nós vamos conversar sobre a primeira frente de atuação, que seria a redução das infecções respiratórias, que tem uma relação muito grande com os cuidados bucais que nós vamos oferecer para esses pacientes de UTI. Dentro de uma unidade de terapia intensiva, existem 3 tipos de infecções relacionadas à assistência à saúde muito frequentes. Professor, o que é infecção relacionada à assistência à saúde? IAS são condições infecciosas que o paciente adquire durante o internamento hospitalar. Então, ele estava lá por outro motivo, por uma condição clínica, uma pancreatite, por exemplo, e lá ele adquiriu uma infecção respiratória. Ou ele adquiriu uma infecção sanguínea, por causa dos diferentes catéteres sanguíneos que ele tem durante o internamento. Ou ele adquiriu uma infecção do trato urinário por ter um risco maior, já que alguns pacientes precisam usar uma sonda vesical, por exemplo. Entre essas 3 principais infecções mais frequentes na unidade de terapia intensiva, sem dúvida, as infecções respiratórias são as mais prevalentes em diferentes serviços. E a odontologia tem uma relação muito próxima com esse tipo de infecção relacionada à assistência à saúde e pode contribuir de uma forma muito significativa para a redução desse tipo de infecção. Então, pneumonia associada à ventilação mecânica é uma infecção respiratória adquirida pelo paciente dentro de 48 horas ou mais após a intubação, com um tubo endotraqueal, que pode ser orotraqueal, que é o mais comum, ou uma cânula de traqueóstomo. Então, aquele paciente, durante o internamento, ele é intubado, ou depois de certo tempo ele é traqueostomizado, precisa usar uma cânula de traqueóstomo, e ele é dependente de ventilação mecânica. Então, ele respira com a ajuda de aparelhos. Esse paciente, ele tem um risco muito maior de desenvolver uma infecção respiratória. E a mais comum, dentro desse ambiente, é a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, é muito importante conhecer esse tipo de infecção respiratória. Em um paciente em unidade de terapia
intensiva, aqui eu trouxe uma foto clássica de um dos hospitais que eu trabalho, que é o Hospital Público, Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara, no leito 9. Essa paciente dessa unidade mostra um perfil bem comum em unidade de terapia intensiva. Um paciente que, por algum motivo, por uma pneumonia adquirida em comunidade, por um acidente vascular cerebral, por uma intoxicação exógena, por uma pancreatite, por uma insuficiência renal aguda, evoluiu para uma insuficiência respiratória aguda. Teve dificuldade em respirar e precisou de um suporte artificial de oxigênio invasivo, nesse caso da foto. Então, existe um tubo orotraqueal, passa pela boca, vai até a traqueia. Esse tubo está ligado a um circuito que se liga a um respirador. E esse respirador está programado, geralmente isso é feito pela fisioterapia e pela equipe médica, para receber esse suporte de oxigênio e também para eliminar o CO2, que é resultante do metabolismo das nossas células. Então, aqui é uma foto ilustrativa de um tubo orotraqueal, entra pela boca, passa pela orofaringe, passa pela laringe e vai até a traqueia. Então, notem por essa ilustração que a boca ela está muito próxima da nossa árvore respiratória inferior, muito próxima dos pulmões. Então, esse tubo ele comunica a boca com os pulmões. E vamos imaginar que a boca é um ambiente totalmente contaminado. Existem milhões de bactérias na boca, que podem conviver em uma situação de saúde ou podem conviver em uma situação patológica. Em um paciente que está dentro de um hospital, que está em um ambiente que existem várias bactérias, inclusive causadoras de infecções respiratórias, a boca pode ser um nicho para a colonização dessas bactérias. Diante dessa comunicação da boca com os pulmões, proporcionada pelo tubo ou por uma cânula endotraqueal, você tem a possibilidade de migração dessas bactérias para os pulmões. Então, por isso que a boca ela se torna aqui um grande foco para a prevenção desse tipo de pneumonia associada à ventilação, já que são pacientes que precisam de um suporte ventilatório. Só que esse tipo específico de pneumonia, que traz um risco em pacientes que estão em ventilação mecânica, ele tem um tripé relacionado ao desenvolvimento dessa infecção. Esse tripé, ele está associado à patogenicidade dos micro-organismos. Então, na boca, existem em hospitais, à medida que aumenta o tempo de internamento, a colonização na boca de bactérias causadoras de pneumonia, bactérias respiratórias. Então, essas bactérias convivem com as bactérias da boca, formam colônias e biofilmes muito complexos, e essas bactérias elas podem, através do tubo, ter uma migração facilitada para os pulmões. Esse é o primeiro ponto do tripé. O segundo ponto do tripé é a aspiração desses micro-organismos. Então, geralmente um tubo ele tem um sistema de proteção, que é um balonete, que ele é insuflado na região da traqueia. Isso previne que secreções com bactérias que podem vir da boca, podem vir da cavidade nasal ou até mesmo do trato gastrointestinal, através do refluxo, elas passem para os pulmões. Só que é quase impossível que durante os vários dias de internamento do paciente você não tenha algum tipo de microaspiração durante esse tempo. Essa microaspiração de secreções, elas podem carregar bactérias para o pulmão. Esse é o segundo tripé dessa infecção. O terceiro tripé dessa infecção seria a imunidade. Então, se o paciente na boca dele tem bactérias causadoras de infecção respiratória, se durante os vários momentos do dia o paciente tem microaspirações dessas secreções colonizadas por bactérias respiratórias e tem uma imunidade baixa, que seria o terceiro ponto do tripé, é uma condição que favorece muito o desenvolvimento de PAV, que é pneumonia associada à ventilação. E se a gente considerar os pacientes internados, a gente tem que considerar que vários desses pacientes têm a imunidade baixa. Então, é um tripé muito fácil de se estabelecer na unidade de terapia intensiva, principalmente se não há uma equipe de odontologia, se não há uma equipe de enfermagem treinada para os cuidados bucais desses pacientes. Aqui é um estudo bem interessante, que eu tive a oportunidade de ser co-orientador, que foi realizado no hospital público que eu trabalho, o Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara, em
parceria com a Universidade Federal do Ceará. O intuito principal desse trabalho era comparar duas UTIs quanto ao uso, por exemplo, da escova de dente em uma delas e o não uso em outra unidade, considerando o desfecho a densidade de infecção respiratória nessas duas unidades. Esse era o resultado primário, mas ao desenvolver da pesquisa, a gente encontrou resultados secundários muito interessantes. Então, se fazia uma primeira coleta, até 48 horas, nas primeiras horas de internamento, de admissão desse paciente na UTI, se coletava biofilme ou dos dentes ou da própria língua, que são as regiões mais comuns de acúmulo desse biofilme, e se fazia um estudo das bactérias que estavam lá, através da técnica de cultura de micro-organismos. Se fazia também uma segunda coleta, 72 horas após, desse biofilme, para também se identificar essas bactérias respiratórias que estão mais relacionadas à PAV, à pneumonia. E aí o grande resultado que a gente encontrou foi que realmente, de fato, a boca ela é um grande reservatório de bactérias causadoras de pneumonia. E à medida que o paciente ele não recebe os cuidados bucais adequados, a piora dessa condição de saúde bucal ela torna ainda mais fácil a colonização dessas bactérias respiratórias interagindo com bactérias da própria cavidade oral, nativas da cavidade oral. Então, isso aumenta muito o risco de pneumonia. Então, a gente pôde comprovar isso através de um estudo científico, comprovando que bactérias como a Klebsiella pneumoniae, por exemplo, a própria aerogenosas, Acinetobacter baumannii, enterobactérias, então, bactérias relacionadas à PAV foram encontradas em biofilmes coletados das bocas dos pacientes internados em UTI. Então, esse é um dado secundário muito importante dessa pesquisa que vocês precisam conhecer. Então, aqui algumas bactérias relacionadas ao desenvolvimento de pneumonia na UTI, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella espécies, Escherichia espécies, Acinetobacter espécies, Enterobacter espécies, Serratia espécies. Então, aqui são algumas bactérias que interagem com as bactérias nativas da cavidade oral. Se a condição bucal ela piora durante o internamento, eu vou ter uma prevalência maior dessas bactérias, que quando aspiradas juntamente com as secreções salivares, secreções bucais, elas podem atingir o pulmão. E se o paciente está com imunidade baixa, esse tripé ele é um tripé muito forte para desenvolvimento desse tipo de infecção relacionada à assistência à saúde em um paciente de unidade de terapia intensiva. Tá, professor, mas como deve ser a condição bucal de pacientes internados da UTI? Será que é muito raro a gente encontrar pacientes com a condição bucal ruim? Ou será que é comum? Será que os pacientes geralmente têm uma boca saudável? Ou será que esses pacientes têm bocas bem problemáticas? Esse estudo, por exemplo, ele avaliou a condição bucal de pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Foi um estudo transversal, um estudo epidemiológico, em que pacientes internados em várias UTIs, com várias causas de hospitalização, como pós-operatória, causa respiratória, neurológica, septicemia, causas gastrointestinais, foram os motivos para o internamento nessa unidade de terapia intensiva. Então, nós tivemos aí um total de 37 pacientes que participaram desse estudo e a maioria dos pacientes, 94,5%, apresentou algum tipo de alteração na mucosa oral ou mucosa labial. A maioria dos pacientes apresentou lábios ressecados, 86,5%, que é uma condição que está muito relacionada ao aparecimento de úlceras traumáticas, e isso possibilita dentro desse ambiente infecções secundárias. 61,1% desse público participante da pesquisa tinha sabor lingual, tinha formação de biofilme na língua, e a língua tem uma proximidade com a árvore respiratória muito grande. Palidez na mucosa também foi observada em 54,1% dos pacientes. Manifestações orais de discrasia sanguínea foram detectadas em 2 pacientes, apenas 5,4%. Entre os 20 pacientes que apresentavam mucosa pálida, 90% deles era porque o paciente apresentava
algum tipo de anemia, que é uma condição muito comum também em pacientes de unidade de terapia intensiva. E focos orais de infecção, focos orais agudos de infecção, foram detectados em 14 pacientes, 37,8% desse público. Então, esse trabalho ele traz um panorama mais geral da condição bucal de pacientes internados, trazendo aqui dados importantes de que boa parte deles apresentam alguma manifestação oral que pode aumentar o risco de pneumonia, pode aumentar o risco de sepse nesses pacientes, e é muito importante entender esse panorama que de saudável ele não tem nada. E essa piora da condição bucal, que é trazida pela literatura, não só nesse trabalho, mas em vários outros trabalhos, ele depende de vários fatores. Na verdade, ele se justifica por vários fatores. Então, incapacidade física do paciente realizar a própria higiene, o paciente está, de alguma forma, submetido a uma sedação, tem algum tipo de desorientação ou perda da consciência, então ele é incapaz de fazer a própria higiene. Então ele depende de terceiros. E esses terceiros na unidade de terapia intensiva geralmente é o técnico de enfermagem. Mudanças nos hábitos alimentares, então era um paciente que se alimentava normalmente por via oral, mas durante o internamento, pelo rebaixamento de sensório, que a gente diz que é uma perda de consciência, uma desorientação, o paciente ele precisa se alimentar por sonda, então ele não consegue mais ter a deglutição dele preservada. Ele precisa se alimentar por uma sonda nasogástrica ou nasoenteral, então o paciente ele não mastiga mais. Isso muda muito a flora de micro-organismos da cavidade oral. Uso de medicações, pacientes, quem viu já uma prescrição de um paciente de uma UTI sabe o quanto de medicamentos esses pacientes tomam, e medicações sedativas, antihipertensivas, medicações para tratamento de diabetes, são medicações que trazem uma repercussão muito grande na produção de saliva. Além disso, algumas delas até são responsáveis por o aparecimento de algumas lesões bucais. Debilidade do sistema imunológico, isso é uma condição muito comum entre os pacientes, e falta de treinamento e vigilância da equipe. Muitas vezes não há um serviço de odontologia no hospital inteiro, não há nenhum dentista no hospital inteiro, então não há nenhum tipo de treinamento dessa equipe de enfermagem quanto à importância e quanto à realização técnica e utilização de insumos para os cuidados bucais. Então isso, aliado a todos os outros fatores, trazem a justificativa para uma piora da condição de saúde bucal, que é muito comum dentro dessas unidades que não têm odontologia. Então, aqui são fotos também de pacientes internados no hospital público que eu trabalho. Então, a gente vê nessa foto da esquerda uma paciente que é do perfil de unidade de terapia intensiva, uma paciente entubada, respirando com a ajuda de aparelhos, se alimentando por sonda, e do lado direito a gente consegue ver a cavidade oral dessa paciente. Então a gente está vendo o quanto de saburra lingual, o quanto de biofilme lingual a gente vê na língua e o quanto de ressecamento a gente vê nas mucosas, como a mucosa do lábio inferior, por exemplo, que são achados, inclusive, que foram mostrados naquele artigo discutido anteriormente. São condições muito comuns. Às vezes esses pacientes eles vêm de hospitais que não têm odontologia. Ele vem de setores do hospital onde a odontologia ela não está presente. Elas vêm de unidades de pronto atendimento onde não tem nenhum tipo de protocolo de cuidados bucais. Então, quando elas chegam na unidade, é muito comum a gente encontrar esses pacientes nessa condição. Aqui é um trabalho que avalia o risco de um paciente ter pneumonia em uma unidade de terapia intensiva, uma infecção respiratória. E olha que interessante, a presença desse biofilme na língua e a presença de sangramento oral na admissão desse paciente são considerados marcadores para o desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação. Então, naquele paciente da foto anterior, a existência daquele biofilme lingual já aumenta muito o risco desse paciente ter uma pneumonia associada à ventilação, infecção respiratória dentro dessa unidade. Então, esses resultados desse trabalho, por exemplo, reforçam a importância da manutenção de uma boa higiene oral antes da intubação, principalmente, não só antes, mas durante todo o internamento.
mas especialmente durante a intubação, o qual pode levar a uma diminuição na incidência dessas infecções respiratórias dentro das unidades de terapia intensiva. Aqui foi outro trabalho que eu tive o prazer de participar junto com outro dentista que trabalha no mesmo hospital público, que é o Dr. Tássio Pinheiro Bezerra, e a gente avaliou ao longo aí desses 8 anos de odontologia dentro do hospital o impacto da inserção desses profissionais na prevenção de pneumonia associada à ventilação, trabalhando junto com a equipe multidisciplinar. Então, aqui é um gráfico de densidade de infecções respiratórias na unidade de terapia intensiva de 2011 a 2019. A odontologia começou a atuar a partir de 2014, a gente fez o levantamento de 8 anos. A odontologia ela já está no hospital há 8 anos, mas com a inserção dentro da UTI com 6 anos. Então, nós temos aí, como vocês podem perceber, uma redução muito drástica das infecções respiratórias a partir de 2014. A gente não relaciona essa redução aí de quase 50%, não só a presença da odontologia, mas como uma equipe que veio para somar a equipe multidisciplinar. Lá existe uma equipe extensa, com nutricionista, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, entre outros profissionais, e o dentista ele veio para somar. E a partir do momento que ele veio para somar, nós conseguimos reduzir ainda mais as infecções respiratórias. Esse artigo ele foi aceito para publicação recentemente, então um artigo que avalia pneumonia e o papel da odontologia em UTI, um acompanhamento de uma análise de 8 anos de indicadores de saúde, então bastante tempo. E logo esse artigo vai ser publicado e eu vou poder compartilhar esses resultados com vocês, até porque vocês vão, com certeza, começar a conquistar esse espaço e vai ser um trabalho importante para vocês justificarem a presença de vocês dentro dessas unidades de terapia intensiva. PAV não existe um remédio milagroso, pelo contrário, existem antibióticos, por exemplo, que tratam esse tipo de infecção, mas como é uma infecção relacionada à assistência à saúde, é uma infecção prevenível. Então, o melhor tratamento é a prevenção. Então, existem vários critérios, várias etapas que são sugeridas por vários órgãos de regulação em saúde. Aqui eu trouxe 4 órgãos internacionais, o mais conhecido é o CDC, que é um órgão regulador em saúde dos Estados Unidos, e dentre todas as medidas que podem prevenir a incidência dessas pneumonias nas UTIs, temos cabeceira elevada, entre 30 graus e 45 graus o paciente, até para evitar o refluxo de secreções gastrointestinais, avaliação diária do nível de sedação, com diminuição sempre que possível, para aquele paciente ele ficar com o tubo, ele ficar em ventilação o menor tempo possível, já que se avalia diariamente. Profilaxia de úlcera péptica para diminuir também as secreções gastrointestinais. Higiene bucal está entre uma dessas medidas de prevenção. Drenagem de secreção subglótica, higiene das mãos, que é uma medida básica para todos os tipos de infecção, e prevenção de colonização orofaríngea. Desses critérios, observem que apenas 2 deles são recomendados por todas essas 4 agências internacionais de vigilância em saúde. A primeira, que é cabeceira elevada a 30 e 45 graus, e a higiene bucal. Então, para vocês terem uma percepção de quanto a higiene bucal é uma medida fortemente associada à prevenção de pneumonia associada à ventilação. Esse é um trabalho que eu também tive a oportunidade de ser orientador de uma aluna da graduação, que a gente fez uma avaliação da percepção de médicos e enfermeiros frente à atuação da odontologia em unidade de terapia intensiva. Então, fizemos uma entrevista, aplicação de um questionário em 2 serviços hospitalares, um que tinha odontologia de uma forma frequente e outro que não tinha a odontologia dentro das unidades. E a nossa grande surpresa foi que esse trabalho demonstrou que os resultados foram semelhantes entre os 2 hospitais. Então, os enfermeiros dos 2 hospitais apresentam um conhecimento,
apesar de superior aos médicos, os dois tiveram bastante conhecimento sobre os cuidados bucais de pacientes internados, entendendo a importância e até conhecendo os protocolos para a realização da higiene oral desses pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Então, os conhecimentos dos médicos e enfermeiros sobre a importância do cirurgião dentista em ambientes críticos foi significativo nos dois hospitais, confirmando assim a necessidade de inclusão da equipe de saúde bucal no âmbito hospitalar, priorizando o cuidado integral dos pacientes. Então, nós já estamos em um momento em que nós não precisamos argumentar muito a importância da odontologia dentro das UTIs, por exemplo. Com essa pesquisa ficou muito claro para a gente que os profissionais eles já entendem essa importância. Eles já sabem que a odontologia é importante nesse ambiente. Eles já sabem que a higiene oral é uma medida importante para a prevenção de infecções respiratórias. Então, a gente já não precisa gastar tanto tempo convencendo essas equipes que é importante. A gente precisa dar um passo adiante. A gente precisa criar estratégias que nos façam trabalhar nesse ambiente. E aí, um dos grandes objetivos durante essa semana é te mostrar esses caminhos, especialmente na terceira aula, que eu vou ser mais objetivo, te dando estratégias para conquistar esse espaço. Então, professor, nós sabemos que existe uma infecção respiratória muito comum nesse ambiente, que essa infecção respiratória está muito associada à condição bucal dos pacientes, que a condição bucal dos pacientes tende a piorar durante o internamento, mas como devem ser realizados os cuidados bucais desses pacientes? É diferente do que se faz normalmente em um paciente rígido. Tudo começa pelo diagnóstico. Então, o dentista ele é o profissional apto para fazer a avaliação desses pacientes e fazer um diagnóstico e traçar um protocolo de cuidados bucais personalizado para cada paciente avaliado. Aqui é uma sugestão que eu uso no hospital privado que eu trabalho, que é uma sugestão de metodologia para o exame bucal dos pacientes. É chamado Bedside Oral Exam, chamado de BOE. Foi bolado por enfermeiros esse tipo de avaliação. E nesse artigo, por exemplo, que quem tiver curiosidade para ler, ele é muito interessante, ele traz uma metodologia para exame bucal, mas traz também os protocolos que devem ser estabelecidos para cada paciente, dependendo do critério de saúde bucal estabelecido e também qual foi o impacto da implementação desse tipo de avaliação e de protocolo de cuidados bucais nesses pacientes. Então, esse é o Bedside Oral Exam, é o BOE, e eu tenho aqui a avaliação de vários tecidos e vários critérios. Então, se avalia a deglutição do paciente, se avalia os lábios do paciente, a língua do paciente, a saliva do paciente, as membranas mucosas do paciente, a gengiva, os dentes ou dentaduras e o odor. E para cada tipo de avaliação se estabelece um critério normal, que é o critério 1, um critério de disfunção moderada, que seria o critério 2, ou um critério de disfunção severa, que seria o critério 3. E aí quem vai utilizar isso nas UTIs, é importante que tenha isso impresso, porque a gente precisa observar essas alterações em cada tecido para caracterizar e ter uma categoria final após a avaliação. Isso é muito interessante. Aqui é uma ficha clínica que eu utilizo no hospital privado que eu atuo. Então, a gente tem lá as condições sistêmicas do paciente, os antibióticos que ele usa, o tipo de dieta, se ele está ou não em ventilação, a condição bucal do paciente, se tem lesão de boca ou não, se precisa de reavaliação, qual é o protocolo de higiene bucal e se precisa ou não de intervenção. Então, a ficha clínica que a gente utiliza, vocês percebem aqui que não tem odontograma, existem esses critérios do BOE, que é deglutição, lábios, línguas, e se estabelece ali uma categoria, mas não tem aqui o odontograma. Professor, mas por que não tem o odontograma? Vocês vão perceber, ao trabalhar em unidade de terapia intensiva, que além de ser muito difícil fazer a avaliação bucal dos pacientes, porque o paciente está com trismo, porque o paciente tem um tubo orotraqueal, porque o paciente tem uma sonda orotraqueal para alimentação, é difícil fazer o exame, então é muito difícil avaliar individualmente dente a dente. E será que vai trazer uma importância significativa para o internamento do paciente?
a gente vê que aquele paciente ele tem uma cárie na distal do dente 27, o que aquilo vai trazer de importância? Vai ser o momento de fazer a restauração desse dente, se o paciente não tem nenhuma lesão periapical ou não tem nenhum processo agudo naquele dente. Então, o nosso exame e a nossa terapêutica em pacientes de unidade de terapia intensiva tem que ser mais direto, tem que ser mais específico. Se eu vejo que o paciente tem uma fissura na língua, é mais fácil tratar aquele paciente. Se eu percebo que o paciente tem um sangramento no lábio, é mais fácil tratar aquele paciente. E esse tratamento vai trazer um benefício para o internamento do paciente, quer seja localmente ou sistemicamente, no caso da prevenção das infecções respiratórias. O estabelecimento dessa categorização é muito interessante. Então, a cada critério avaliado, se a deglutição, lábio, língua, mucosa, saliva, existe um critério de 1 a 3. O 3 seria o pior, 1 melhor, e se soma posteriormente o paciente tem um score final. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, que o paciente ele tem score 15, 14, 11, 8 e 1. O paciente que tem score 15 é o paciente que está mais com a condição bucal pior. Então, aquele paciente que vai precisar de uma frequência de avaliação e frequência de cuidados bucais maior do que um paciente de critério 8, por exemplo, que seria o critério mínimo, o critério de boa condição de saúde bucal. O critério 1, na verdade, não existe, né? Esse valor 1 é porque o paciente não tinha sido avaliado ainda pela odontologia, mas esse critério ele pode variar de 8 até 24, né? Sendo 24 uma condição muito mais grave. E é interessante esse sistema que a gente acompanha, porque a gente sabe quais são os pacientes mais graves e os técnicos também têm acesso ao sistema, sabem quais são os pacientes que precisam de uma atenção mais especial com relação aos cuidados bucais. E avaliar essas categorias, né, utilizar bedside oral exam, também gera indicadores. Então, a gente consegue saber, por exemplo, qual foi o score médio dos pacientes presentes naquela unidade. A gente pode comparar, por exemplo, com a evolução do paciente. Então, no hospital privado que eu trabalho, por exemplo, que eu aplico isso, e como é tudo informatizado, isso é muito fácil de ter os resultados, eu tenho uma categorização na admissão e tenho uma categorização na evolução. Então, o paciente ele é avaliado várias vezes durante o internamento. Numa situação convencional, o que vem na literatura é que a condição bucal piora. Nesse gráfico a gente vê o oposto, a gente vê diferente, a gente vê em verde que os critérios eles reduziram. Ou eles se mantiveram, no caso do odor, que foi o único, ou eles reduzem, como a gente vê nos diferentes outros critérios, né? Em língua, em gengiva, dentes e dentaduras, foram os critérios que mais reduziram com o tempo de internamento. Cerca de 20%, 23% e 21%. Então, aqui, em um serviço de UTI que tem odontologia, não tem piora da condição de saúde bucal e, pelo contrário, você tem melhora da condição de saúde bucal daqueles pacientes. Então, lá, por exemplo, na avaliação que a gente fez de janeiro a setembro, a gente teve uma melhora da condição bucal dos pacientes em torno de 14%. Então, só não teve piora, você teve, e não manteve, você teve melhora. Então, isso é muito importante. Os trabalhos trazem isso. Os trabalhos trazem que a saúde bucal do paciente ele se deteriora. A quantidade de placa bacteriana ele se torna muito mais importante durante a hospitalização em unidade de terapia intensiva. Isso pode levar a um prejuízo na qualidade de vida do paciente, como também pode aumentar o risco de importantes infecções associadas ao cuidado, como as pneumonias nosocomiais. Então, para vocês terem uma ideia aqui como é importante acompanhar esses indicadores, até para levar para os gestores dos hospitais. Então, a gente pode, por exemplo, e a gente fez isso, apresentou esses indicadores para os gestores do hospital. Inclusive, um deles disse a seguinte frase: Arthur, vocês apresentando esses resultados para nós, vocês já se pagaram. Então, olha como isso é forte. Nós temos de janeiro até setembro, 9 meses, agora em outubro, novembro, 11 meses de atuação, com a pandemia com a pandemia no meio, né, que durante alguns meses atrapalhou muito a nossa atuação, mas que depois veio até mesmo a melhorar a nossa atuação. Então, você receber esse tipo de comentário, isso cai como elogio. Então, a odontologia questionada no início, será que precisa mesmo de dentista aqui no hospital?
a gente, depois de pouco mais de nem um ano, com a pandemia no meio, a gente recebe esse comentário de um diretor clínico de hospital em que esses dados já satisfazem muito a equipe e a odontologia já se pagou com esses dados. Então é importante gerenciar os dados também, não basta ir lá, acompanhar, treinar, tem que criar indicadores, tem que acompanhar a eficiência do serviço de odontologia, que é um trabalho também que eu tive o prazer de orientar, avaliação da condição bucal de pacientes internados em UTI, que é um trabalho muito parecido com os que a gente viu anteriormente, mas foi realizado no hospital público que eu trabalho. Tá? Então, aqueles dados dos gráficos anteriores foi do hospital privado, aqui foi um estudo feito no hospital público. E no hospital público tem odontologia também. E se viu que a condição bucal dos pacientes ou ele se manteve, ou ela se manteve, ou aqueles scores eles diminuíram, né? O que representa uma melhora da condição de saúde bucal. E isso a gente pode avaliar ou de uma forma geral ou considerando cada critério desse. E o que usar, então, para a higiene oral desses pacientes internados? A gente tem no mercado muita coisa. A gente tem escovas para serem utilizadas como agente mecânico de remoção do biofilme e a gente tem várias soluções químicas, por exemplo, inclusive algumas dessas ferramentas indicadas para pacientes de unidade de terapia intensiva. Então, nós temos escova de dente tradicional, comum, que a gente pode usar em casa. A gente tem escova como a Power Clean, que ela se adapta a um sistema de sucção e pode ser utilizado nesses pacientes. A gente tem antissépticos bucais convencionais, como da Colgate, como da própria Listerine, que são óleos essenciais. A gente tem o clorecetilpiridínio, a gente tem antissépticos com ação enzimática, que são muito bons para a higiene bucal dos pacientes, dióxido de cloro estabilizado, comercializado por Odonto MedPro. Então, quem quer seguir a área de odontologia hospitalar, desenvolvendo em ambiente hospitalar ou atendendo pacientes oncológicos em consultório, por exemplo, precisa conhecer todas essas ferramentas, além da pasta de dente, que na verdade é muito pouco usada em unidades de terapia intensiva, né? Exceto para aqueles pacientes que já têm controle de coordenação, já têm controle de deglutição e já se alimentam por via oral. Então, aí a pasta tem a sua eficácia. Para a remoção mecânica da placa, a gente pode usar a gaze. Isso é utilizado em vários hospitais. Só a gaze e a espátula de madeira. É feito o que a gente conhece como boneca. Então, se faz o envolvimento dessa espátula de madeira com a gaze e, a partir daí, com agente químico, se faz a remoção do biofilme ou se leva o agente químico ali para aquelas mucosas, para aqueles dentes. Muitos serviços utilizam um suave, como esse, rosinha, é como se fosse uma esponjinha, que pode ser umedecida em agentes químicos e levada também aos dentes, às mucosas, para a higiene oral. E nós temos as escovas que podem ser convencionais. Se elas forem convencionais, o ideal é que sejam infantis, que tenham a cabeça pequena, as cerdas pequenas, que o acesso à boca do paciente é difícil. O paciente está entubado, o paciente está com a sonda, o paciente tem trismo. Então, quanto mais refinada, delicada for a escova, menor for a escova, a gente consegue chegar aos locais mais difíceis. Então, não adianta ter aquela escova grande, colorida, ultra mega power, se a gente não vai conseguir um bom acesso na cavidade oral. E tem as escovas como a Power Clean, que é uma escova que se adapta ao sistema de sucção. Então, os pacientes eles têm sistema de aspiração, eles precisam de aspiração bucal, aspiração nasal, aspiração traqueal no dia a dia, e a gente acoplando uma sonda de aspiração, acoplando essa escova diretamente, você tem um sistema de sucção que pode ser utilizado durante a higiene bucal. Então, são os agentes aí mecânicos mais comuns que a gente pode utilizar em uma unidade de terapia intensiva. Quanto à remoção química, a gente tem aquelas diferentes ferramentas que a gente pode usar. A clorexidina é uma das mais conhecidas de utilização nas UTIs, porque é um antisséptico de amplo espectro, com ação bactericida e bacteriostática contra micro-organismos tanto gram-positivos quanto gram-negativos. Então, podem ser utilizadas como solução química, solução oral,
que geralmente são utilizadas na concentração de 0,12%, ou podem ser utilizadas como gel, como, por exemplo, o uso do gel de perioxidin, que o gel pode ser bem interessante, porque também tem uma função de lubrificação, então tem uma substantividade maior e tem uma função de lubrificação também. Lá nos hospitais que eu atuo, a gente utiliza a clorexidina 0,12%, prioritariamente para pacientes que estão em ventilação mecânica, que são os pacientes intubados, traqueostomizados, que têm mais risco de pneumonia, ou pacientes que têm uma condição bucal realmente muito ruim no momento da admissão, independente se está ou não em ventilação mecânica. Então, a clorexidina 0,12 é reservada para esses pacientes. E a evidência atual, apesar de ter alguns estudos que contestam a efetividade da clorexidina, inclusive um estudo recente que atribui o uso da clorexidina ao aumento da mortalidade, as evidências fortes que existem, como essa evidência de revisão sistemática da Cochrane, é que a clorexidina solução bucal ou gel reduz o risco de desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação. Então, as evidências ainda são muito fortes que a clorexidina pode sim reduzir sua utilização nos cuidados bucais, reduzir a incidência de PAV. E aí, cada serviço tem o seu protocolo, que, por exemplo, é o procedimento operacional padrão do hospital público que eu trabalho. Existe todo um protocolo, um POP, para quem for fazer a higiene bucal ter acesso a esse documento, tanto da equipe de enfermagem, ou de fonoaudiologia, ou de odontologia, e saber, por exemplo, quais são os resultados esperados, qual é o material necessário, como se faz a sequência de utilização desses instrumentos. Aqui é o POP do hospital privado que eu trabalho, a mesma coisa, material necessário, objetivo, procedimentos, e ter esses POPs, essa documentação é muito importante para que outros profissionais tenham acesso e que a gente tenha uma documentação forte, inclusive para fins não assistenciais, né? Por exemplo, para as visitas de acreditação, né? Então, órgãos internacionais ou nacionais que visitam aquele hospital e avaliam os processos assistenciais, se aquele hospital realmente é de excelência, se ele respeita os critérios de biossegurança do paciente, de segurança do paciente, e, dentre outras avaliações, ele consegue estabelecer ali uma excelência ou não de qualidade assistencial. No hospital público que eu trabalho, a gente teve a oportunidade de participar de algumas acreditações, e em uma dessas acreditações, a equipe que faz a visita, ele emite um relatório de ponto forte, ponto fraco do hospital, e em uma das acreditações, a presença da odontologia na UTI, ela foi um ponto forte, significativo. Não só na UTI, mas também no serviço de atendimento domiciliar, que é um serviço que existe nesse hospital. Então, a clorexidina é um agente químico muito importante dentro dessas unidades. Outro agente químico bastante comum em unidades hospitalares é o cloreto de cetilpiridínio, o conhecido Cepacol, por exemplo. É um bom agente antisséptico, né? Se ligam com facilidade às superfícies orais, tem substantividade, assim como a clorexidina, menor, mas também tem uma substantividade interessante, tem efeitos antiplaca, antigengivite e tem um amplo espectro de ação. Alguns hospitais, especialmente públicos, como é um antisséptico de baixo custo, é bastante utilizado em pacientes. A equipe de odontologia ela vai fazer a avaliação dos pacientes que podem utilizar esse antisséptico, por exemplo, né? Quais os pacientes precisam usar a clorexidina, quais os pacientes precisam usar o cloreto de cetilpiridínio, através da avaliação consegue fazer, traçar esse plano terapêutico. O cloreto de cetilpiridínio atua na membrana das células, aumenta a permeabilidade celular dessas bactérias e causam a lise dessa parede celular. E aí os efeitos colaterais mais relatados pelos pacientes são sensação de queimação. Por isso que você tem que ter várias ferramentas, vários antissépticos locais. Você tem a clorexidina, você pode ter o cloreto de cetilpiridínio e pode ter outros que eu vou mostrar ao longo dessa aula. Então é muito importante que se tenha uma gama, porque assim como a clorexidina tem efeitos colaterais, escurecimento dos dentes, perda do paladar, cetilpiridínia também tem a sensação de queimação. Então não dá para ter só os dois antissépticos, por exemplo. Os óleos essenciais, o Listerine também pode ser utilizado. Alguns estudos têm despertado a atenção entre
os agentes bioativos de ocorrência natural com atividade antimicrobiana promissora. Tem alguns estudos na área de periodontia que atribuem uma função dos óleos essenciais muito importante e significativa no controle de biofilme. Então, pode ser também utilizado, já que tem uma propriedade bactericida. Tá? É uma opção também para se utilizar em UTI. Outro antisséptico bucal, por exemplo, é o Colgate Plax, que é muito comum de ser encontrado. E ele é bastante interessante, porque diferente dos outros, ele tem o triclosan, ele tem o fluoreto de sódio, ou seja, ele tem o flúor. Então, para pacientes que ficam muito tempo hospitalizados, pacientes de UTI pediátrica, por exemplo, pacientes encefalopatas que ficam muito tempo internados, eles podem utilizar esse antisséptico bucal com flúor. Né? Então é interessante. Eu costumo recomendar muito para as UTIs pediátricas, já que o flúor ali vai ser muito importante para evitar a desmineralização do dente desses pacientes. Outro antisséptico bem interessante é o dióxido de cloro estabilizado, que tem uma atividade de compostos clorados, né, sobre diferentes micro-organismos, contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, e aí um grande fator positivo desses antissépticos é que agem também contra fungos e vírus e esporos bacterianos e não possuem álcool. Então, aquele relato de alguns pacientes de sensação de queimação do cloreto de cetilpiridínico ou do listerine, que é um óleo essencial, que mesmo o zero álcool tem algum tipo de álcool, já que é um veículo, não é relatado por pacientes que usam o dióxido de cloro estabilizado. E a gente tem algumas formas comerciais, como a Elicare e a Odontomed Pro, na verdade são da Odontomed, do mesmo fabricante, tem em solução oral e tem também em gel, e pode ser bem interessante para uso em pacientes oncológicos, que são mais sensíveis a efeitos colaterais, resistentes à utilização do clorecetilpiridina, listerine e clorexidina, por exemplo, e pacientes também pediátricos. Pode ser bem interessante, por exemplo, intercalar o uso do dióxido de cloro com o antisséptico Colgate Plax, por exemplo, que é a base de triclosan e flúor. E existem as soluções enzimáticas também, que podem ser bastante utilizadas nessas unidades de terapia intensiva, principalmente na atenção privada. São ferramentas um pouco mais caras, mas considerando que os pacientes eles têm uma redução muito grande da produção de saliva, utilizar esses agentes químicos que têm enzimas bactericidas e bacteriostáticas, como a lactoperoxidase, lisocima e lactoferrina, além do agente antiplaca, antibacteriano, você também tem uma lubrificação muito interessante da cavidade oral do paciente. É como se você tivesse aqui uma saliva artificial, mas é uma saliva artificial muito parecida com a nossa saliva natural, já que você tem substâncias bactericidas e bacteriostáticas, né, componentes enzimáticos que existem na nossa saliva natural. Utilização desses agentes químicos e utilização desses agentes mecânicos, né, como a gás e a escova, traz um reflexo muito grande na redução das pneumonias, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde mais comuns nas unidades de terapia intensiva. Melhorando indicadores assistenciais, como a redução do tempo de permanência do paciente no hospital, reduzindo a taxa de mortalidade do paciente e também reduzindo os custos. Então, um paciente que tem pneumonia é um paciente que vai passar mais tempo no hospital, que vai usar o ventilador, que é o respirador artificial, por mais dias, que vai precisar de mais exame complementar para o acompanhamento da pneumonia, por exemplo, mais antimicrobianos, então aumenta muito o custo de internamento, o paciente tem uma infecção relacionada à assistência à saúde. Então, se a gente consegue diminuir a incidência dessas pneumonias, a gente também traz um reflexo de economia muito grande para o hospital. Então, dentista não é um custo. Dentista em hospital gera economia. Mas os cuidados bucais eles não estão só isolados para a higiene bucal propriamente dita, eles também estão associados à lubrificação das mucosas. Então, pacientes em UTI são pacientes que precisam de algum suporte artificial de oxigênio,
usam catéter de O2, usam máscara de Venturi, usam máscara full face, como desse paciente no canto direito da tela inferior. Então, eles têm ressecamento das mucosas, eles têm ressecamento da língua, aparecimento de fissuras na língua, aparecimento de lesões traumáticas. Então, é muito importante, nesse protocolo de cuidados bucais, você tenha a higiene oral e a lubrificação das mucosas. E aí existem diferentes ferramentas para a lubrificação das mucosas. Bepantol, talvez seja o mais conhecido. O próprio AGE, que o paciente usa também para úlceras de decúbito em unidades de terapia intensiva. Você tem a lanolina, que é um creme que é muito utilizado por mães que amamentam, né, para fissuras no seio e que tem resultado muito interessante para a lubrificação das mucosas bucais. Alguns hospitais utilizam o tocoferol, que é a vitamina E, que é um gel que vem em uma cápsula e pode servir para a lubrificação das mucosas. Existem salivas artificiais com componente enzimático, né, que é comercializado, um pouquinho mais caro, mas comercializado também, e a própria saliva artificial, que pode ser comprada ou manipulada e que também trazem essa lubrificação. Existem outras utilizadas, alguns colegas referem o uso de óleo de coco, entre outras, entre outras ferramentas, como a própria vaselina, mas algumas delas têm prós e contras, então é muito importante fazer essa avaliação. Eu podia ficar mais alguns dias conversando com vocês só sobre cuidados bucais de pacientes de UTI, é realmente um assunto bastante amplo, mas vocês sabem que o nosso tempo aqui é limitado durante um evento. Até algumas pessoas têm me perguntado que querem dar um passo mais avançado na sua formação em odontologia hospitalar. Fato é que eu possuo alguns treinamentos e mentoria online, como vocês têm visto aí no trabalho, que vocês me acompanham, principalmente nas redes sociais. Eu tento sempre passar tudo com muita transparência nesses eventos online, geralmente duram de 5 a 7 dias, mas o tempo realmente é um limitante importante. Mas não se preocupem com isso, tentem aproveitar ao máximo o que está sendo trazido de uma forma muito transparente para vocês durante esse evento. Tentem aproveitar tudo, todas as aulas, todas as lives vão ficar disponíveis até domingo. E mais para frente eu vou falar mais sobre um possível treinamento que vocês podem ter para aprofundar os seus conhecimentos. Mas por enquanto aproveitem aí todos esse conteúdo gerado durante esse evento. Por isso que esse evento ele chama-se de Maratona da Odontologia Hospitalar, porque temos muito conteúdo para vocês, aulas, lives durante toda a semana. Ficarão disponíveis para vocês até domingo. E na videoaula 3, que vai ser disponibilizada para vocês na sexta-feira, eu vou mostrar para vocês estratégias importantes de como atuar na odontologia hospitalar. Então, é uma aula imperdível. Para você que não assistiu a videoaula 1, assista. Para você que quer rever a videoaula 1 e a videoaula 2, reveja. E não perca a videoaula 3, que vai ser determinante na formação profissional de vocês. Então, fique atento na videoaula que será disponibilizada na sexta-feira, como atuar na odontologia hospitalar, e nas lives que ainda temos, tá? Tabela TUS, ROL, ANS, odontologia hospitalar, e agentes químicos, que é uma complementação até dessa aula, utilizados na rotina de odontologia hospitalar. Não deixe de colocar o seu comentário na própria página do YouTube ou mandar a sua dúvida ou comentário por e-mail, educaodontologia@gmail.com, ou mandando direct no meu Instagram, arturforte_. E fique acompanhando aí todas as notícias e material complementar na comunidade da odontologia hospitalar. Agradeço a atenção de vocês nessa videoaula, me despeço de vocês, agradeço muito o carinho que vocês têm passado para mim durante essa maratona, durante essa semana, e nos vemos então nas lives na videoaula 3. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.